Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Bucklercast, o podcast que veio para o mercado fitness para elevar o padrão, o intelecto de todos que estão nos assistindo. E para isso a gente sempre traz convidados especiais e que vão trazer conteúdos diferentes para você que está vendo. E hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que Rafael Caetano. Pô, muito obrigado, Bruno. Dispensa Que honra, hein? apresentações, assim, é um prazer te receber. O Rafa, a gente vai contar muita coisa aqui, mas é um parceiro de longa data de negócios. Ele já fez tudo nessa vida, principalmente na área de seguradoras, né? Já foi diretor de marketing da Porto Seguro, da Icatu. E aí na Icatu acho que você entrou na parte mais de relacionamento também. E hoje ele está numa empreitada que é o outro lado da mesa, na Z Experience, que é o maior parceiro da Zendesk globalmente, né? Parceiro de implementação da América Latina. E a gente tem muita história em comum, então a gente vai explorar muito isso. Então, Rafa, obrigado por você estar aqui. Pô, Bruno, muito obrigado. Eu estava comentando agora há pouco, né, que talvez eu estar aqui nessa cadeira, nessa nova função, tenha muito da tua responsabilidade, porque quem me conectou, né, com o ecossistema da Zendesk foi você, quando você bateu na porta lá da Icatu. Eu com um grande desafio de transformação da estrutura de atendimento, da área de CX. Eu lembro. E você levou realmente uma solução muito aderente ao que a gente estava buscando e a gente construiu juntos. Foi. Um grande case. Então eu tenho uma gratidão muito grande por você ter aparecido naquele momento ali na minha vida. Obrigado. E espero que hoje a gente possa compartilhar algumas visões relacionadas. Eu absolutamente não sei por que você me chamou quanto ao tema de fitness, porque longe de eu ter o corpo malhado, mas eu acho que quando a ideia aqui é falar de gestão, administração, né, e como é que a gente pode evoluir esse setor, Perfeito. é fascinante, né? Perfeito. Num mercado em que cada vez mais a gente tem vários vícios ruins, Sim. Você falar de fitness é um vício tão incrível, não é? Né, para o ser humano. Então, estou feliz de estar aqui com você. Que bom, Rafa, que bom. Obrigado por você estar aqui. Gabi, mensagem do patrocinador Buckler, que nós somos o nosso próprio patrocinador, mas, pessoal, essa aqui foi uma linha de shirts que a gente, na Arnold, trouxe e fez tanto sucesso, né, que a nossa mote de campanha queira mais que os outros, porque a gente acredita que para você chegar no próximo nível, você tem que querer mais que os outros, né, fazer o que tem que ser feito. Então, a gente vai ter logo mais essa linha de camisetas da Queira Mais Que Os Outros também disponível para vendas, então fiquem ligados, tá, para adquirir isso. Obrigado, meu modelo. Essa aqui é sua, hein? Oh, gostei. Começamos bem. Foi um presente. Obrigado, né, linda. Muito bom. Rafa, bom, começar do começo. Vai começar do começo. 20 anos e algum tempo de Porto Seguro. Cara, uma máquina gigantesca, milhares de pessoas, um mercado extremamente complicado, difícil de lidar, que é seguro, uma empresa multidisciplinar dentro do segmento. Cara, como que era tocar esse negócio? Então, primeiro, acho que eu tenho que falar que eu me sinto realmente um privilegiado de ter passado por onde passei. Porto Seguro, sem dúvida alguma, foi uma grande escola. Eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande. E uma escola que me ensinou muita coisa. Então, assim, acho que primeiro eu falo que eu fui um privilegiado ali porque eu tive a oportunidade de começar a área digital da Porto Seguro, então trabalhar desde dos primeiros portais, né, dos primeiros apps, das primeiras estratégias digitais, da inclusão dos corretores no mercado de seguros, né, de forma online. Então, isso realmente, eu ter tido a oportunidade de trabalhar com isso me trouxe realmente um grande conhecimento dessa indústria. E há, sem dúvida alguma, a diversidade de negócios e mercados que a gente acabava atuando ali também acabava ampliando muito a nossa visão. Agora, eu acho que tem um aspecto muito relevante do que a gente viveu ali, né, lá na Porto Seguro, relacionado à cultura organizacional. Então, assim, apesar da gente
trabalhar num setor bastante regulado, um setor bastante competitivo, a gente estava na área de servir. E eu acho que eu fiquei pensando muito sobre essa indústria, né, de fitness que a gente está hoje aqui conversando. E o mercado fitness, no fim do dia, né, por mais que você tenha o equipamento lá, mas você está falando de uma prestação de serviço realmente. Total. E que muito mais do que o equipamento sofisticado, né, que experiência é essa que você está proporcionando para essa pessoa, que vai muito além do físico, né? Total. Que é uma experiência que vai impactar realmente o emocional, a saúde mental, né? Cada vez mais que a gente fala tanto. Então, eu vim de uma cultura, né? Vivenciei uma cultura de servir, uma cultura em que o marketing, né? A construção da reputação, ela se dá muito pela experiência, né, na hora que o cliente está ali tentando usar o teu serviço. Né? E aí, quando eu faço uma analogia aqui com o mercado fitness, né, eu acho que é a experiência desde quando o cliente entra em contato, num primeiro contato com uma academia. Com certeza. Que ele manda lá, entra no site, passa na frente da academia, né, chega na recepção ou manda um WhatsApp. E como que é essa primeira experiência? Sim. Então, não sei qual é a tua visão, né? Mas eu já frequentei algumas academias, ainda vejo realmente esse como um grande desafio, né, desse setor, que é realmente olhar para a experiência, olhar para esse atendimento, para esse relacionamento como um diferencial competitivo, como várias outras indústrias estão enxergando. Né? Com certeza. A Patrícia que estava aqui, ela estava trazendo pontos bem interessantes desse mote de experiência, né? E ela trouxe alguns pontos aqui, cara, que é exatamente onde a experiência está, onde a gente não está pensando que a experiência está, né? Então ela falou, bom, quando eu vou para uma academia no sul do país, eu tenho uma necessidade arquitetônica diferente de uma academia no norte do país, no nordeste do país. Lá eu preciso de lugares para colocar casaco. No norte e no nordeste eu preciso de lugares que privilegiam um vestiário com uma luz mais natural, enfim. Então, a experiência do cliente, ela é automaticamente vinculada com a necessidade do ambiente. Perfeito. Também, né? Então, e o ambiente em que você estava nesse momento da tua vida ali, acho que um ambiente extremamente corporativo, né? Uma empresa gigante, eu visitava muito vocês, né? Primeira visita que eu fiz em tecnologia para uma grande empresa foi a Porto, foi com você, foi com o Lau, eu não lembro direito mais as pessoas, mas e olhar aquela máquina e falar, pô, como que esses caras conseguem dar conta de tanta complexidade, porque é um mercado extremamente regulamentado, né? Sim. Depois você vai para Icatu, né? Sim. E eu fui também, acho que um dos primeiros a te visitar lá, né? Falei, Rafa, você já tá aí, eu vou te visitar. Ficava ali no Rio de Janeiro, né? Já saía do avião, já tava lá na minha mesa. Já tava lá na sua mesa. Essa transição de... Não de mercado, mas essa transição de serviços... Vamos colocar um período mais curto, antes e pós-pandemia, Rafa. Como que você... O que você viveu de diferente? Você falou assim, cara, isso aqui foi uma coisa que mudou o jogo. Ô, Brunão, eu vou voltar, cara, antes da pandemia. Eu sou da época da mala direta, da mala direta impressa, né? Eu comecei na área de CRM, né? Trabalhar com CRM, primeira base única de cliente, integração, né? do cadastro da companhia. Que era exatamente para a gente conseguir personalizar as comunicações. Então, eu venho dessa fase em que absolutamente o digital era algo extremamente custoso, limitado, restrito, né? Então, principalmente quem trabalhava com marketing, você também, Sim. o grande marqueteiro, sabe o desafio que era nessa época. Então, e a gente veio aí, realmente, ao longo dos últimos anos, já vivendo uma transformação digital profunda, sem dúvida alguma. A pandemia ela acelerou absurdamente vários processos que estavam num ritmo e tiveram que, por uma questão de sobrevivência, ter que dar um cavalo de pau e se transformar rapidamente. A própria Icatu, acho que quando a gente
teve que levar todos os colaboradores para trabalhar em casa imediatamente, né, com o risco de vida que a gente estava vivendo naquela fase dificílima, a gente teve que buscar realmente tecnologia, solução, numa velocidade que a gente nunca imaginou, para colocar as pessoas de forma segura a estarem dando prosseguimento ali nos seus atendimentos. Então, sem dúvida alguma, acho que a gente já vinha numa transformação, a gente teve uma aceleração. Agora, quando a gente fala, né, e olha essa retrospectiva do CRM também, é interessante ver essa transformação do CRM para o CX, né? Eu acho que isso é fascinante também, porque a gente vem, né, de um mercado em que a grande discussão era de que forma que eu consigo conhecer melhor o cliente, integrar melhor as informações. Só que a expectativa do cliente, né, ela só aumenta, esse sarrafo só aumenta, né? Eu falo que a expectativa do cliente é um alvo móvel. A partir do momento que você teve uma experiência, por exemplo, pagamento invisível lá no Uber. Cara, você começa a sair de táxi sem pagar, né? Exatamente. E às vezes você tem que pagar. Você fala, nossa, esqueci de pagar. Cara, porque realmente você passa a ter uma experiência tão boa que você não quer ou passa a ter uma restrição com qualquer outra marca ou serviço que te entregue um serviço inferior. Então, a gente passou essa transição, né, do CRM para o CX, traz para a gente, realmente para os gestores, para os líderes, uma complexidade de administração muito maior do que a gente vivia. Porque aí você vai falar de ambiente físico, você vai falar de cheiro, você vai falar de todos os sentidos que de alguma forma estão construindo a reputação, estão construindo a memória daquele consumidor com relação ao seu serviço. Perfeito. Né? Então, o desafio é grande. O desafio é grande e a passagem disso da mala direta, né? Eu também vivi bastante a mala direta. Nossa Senhora, era o físico ali. Eu até sinto falta. Assim, às vezes eu sinto falta. Eu sinto falta de receber aquela malinha direta. Hoje, se você recebe, você quer abrir, primeira né? Coisa você quer ver, tem correspondência para mim, né? Mas eu acho que essa não fricção mais de experiência, que a gente sabe que por trás do negócio não é simples, né? O cliente vê o final, mas a gente sabe de tudo que tem tecnologia por trás. A gente sabe de todo o arcabouço que tem que ser feito para que isso aconteça. É um desafio para todas as empresas de todos os tamanhos. E eu, depois que eu vim para esse lado, eu sempre lidei com vocês, né? Que grandes empresas, a Porto, a Icatu, muito tempo Bradesco. Você vê que o gigante, para dar cavalinho de pau, ele é difícil, mas todo mundo foi meio obrigado a fazer aquele cavalinho de pau, como você falou. Mas o desafio de uma empresa pequena também é doloroso, né? E quando a gente vai para academias, né, que é uma empresa que ela em faturamento, comparada com o mercado corporativo, ela é um faturamento pequeno, porém, ela tem milhares de pessoas circulando lá dentro todos os dias. O Dudu estava aqui de manhã e ele falou um negócio bem interessante. Ele falou, cara, a experiência que eu tenho na Bodytech, que eu levo para a Bodytech, eu me inspiro muito na hospitalidade de hotéis e tudo mais. Mas o que acontece aqui no hotel, o cara vai uma vez por mês, uma vez na vida. Na academia ele vai 3, 4 vezes na semana. Então a expectativa que o cara tem de um ar-condicionado às vezes está em manutenção, o cara já fica bravo. Perfeito. O cara já, mas tô pagando e tem um ar-condicionado. Mas ele não entende que aquele negócio é utilizado todos os dias de maneira muito frequente. A exigência desse cliente é muito maior, né? É muito maior. E com a concorrência, né? Claro. As outras academias vieram para concorrer, as low cost, os CTs e tal. Sim. Então, a experiência do cliente ela passa a ser muito mais complexa, muito mais detalhada. E a hiperpersonalização ela passa a ser quase que obrigatória. Sem dúvida. Como que você enxerga que o mercado evoluiu isso no sentido de tecnologia? Agora que você está mergulhado nisso. Eu acho assim, a gente também a gente vem passando por uma transformação realmente incrível.
me sinto um privilegiado de estar vivendo isso, né? Eu acho que desde a época, quando a gente fala dos primeiros projetos CRM, em que o custo maior era a infraestrutura, né? Projetos de 3, 4 anos, aquela loucura. Que quando estava entregando, o mercado já mudou, já não atendia mais. Eu acho que hoje é fascinante o que a gente tem à disposição de qualquer empreendedor. Sim. Hoje, com um investimento muito pequeno, né, com uma velocidade muito rápida, sim, você consegue hoje habilitar a sua empresa com recursos muito poderosos, né, de todas as dimensões. Eu vi o Prodó aqui falando RP, né? Eu hoje estou mergulhado em CX, né? Em CX, onde você hoje com uma licença ali da Zendesk, você habilita uma empresa, e vocês aqui são clientes, né? Sim. Você habilita a tua empresa a atender com a omnicanalidade, com um nível de sofisticação de grandes empresas, e que muitas vezes nem grandes empresas têm. Exato. Né? Porque realmente ainda possuem uma complexidade, sistemas legados e tudo mais. Agora, eu acho que a gente tem sim um ambiente tecnológico hoje muito mais facilitado do que já foi, muito mais acessível para as empresas. E o que requer aí é priorizações, né? Priorizações e um entendimento, de fato, do que isso vai impactar, né? No meu resultado final. Né? O que essa experiência, essa hiperpersonalização que eu estou entregando aqui para esse cliente, o que ela vai me alavancar de resultado? Por que isso é importante? Por que isso vai me diferenciar? Por que a academia ali funcional ali da rua, da esquina, o cara me liga, ou me manda um WhatsApp me perguntando por que eu não estou indo, se há 2 semanas, né, se eu fiquei 2 semanas ausente. Sim. Cara, aquele pequeno estabelecimento hoje, ele já consegue, de alguma forma, né, talvez com algum nível de esforço ainda, mas ele consegue já criar uma experiência. E eu acho que esse é o desafio. Eu acho que primeiro a empresa, né, as grandes academias entenderem o valor disso, entender o impacto disso, né, na sua construção de valor com toda a sua rede ali, com toda a sua comunidade, para que possa realmente estar investindo, estar priorizando e trazer profissionais e parceiros realmente que conheçam desse setor para auxiliá-los, né? Porque obviamente muitas vezes o empresário ali ele tem um domínio, né, de conhecimento. Então eu acho que a partir do momento que você quer ampliar o teu leque, né, de gestão de experiência, existem especialistas aí que podem te assessorar, né? Com certeza. E no nosso caso aqui, apesar de eu ter trabalhado na Zendesk durante alguns anos e em tecnologia durante muitos anos, quando eu tive que internalizar a Zendesk aqui, eu fui procurar vocês, né? Que são os especialistas, né, cara? Porque no final do dia a gente tem a visão de negócio, mas a visão de negócio ela sempre precisa ser traduzida, de certa forma, né? E hoje a gente vê o mercado de academia, né? O Bruno estava aqui, o Prodó estava aqui também falando muito sobre isso. O mercado fitness hoje ele é quase tri, né? O Brasil, se eu não me engano, já está quase passando os Estados Unidos em número de academias, para você ter ideia. Então, é um mercado que antes a gente não sabia quem era o Cariani, hoje a gente sabe quem é o Cariani, quem é o Ramondino, quem é o Pantera, quem é o Bitelo. Hoje a gente sabe, é muito mais democrático e muito mais... A bolha está quase invisível para quem não vive o fitness, porque a prioridade das pessoas mudou. Perfeito. Depois da pandemia, né? As pessoas buscaram muito mais o wellness, né? O bem-estar. Sem dúvida. E isso impacta bastante quando a gente fala de o bem-estar, por exemplo, de um executivo. Você, na sua posição executiva, hoje com uma empresa super consolidada, como que você enxerga que a experiência do cliente, ou que vocês são capazes de traduzir em tecnologia, como que você acha que uma empresa, uma academia que está começando, assim, pô, cara, eu tô... Para a gente dar uma desmistificada nessa dificuldade, porque quando fala, pô, o Zendesk, pô, caramba, vou colocar uma ferramenta desse tamanho, foi o que você estava falando, é muito mais democrático. Mas como que você enxerga isso hoje, quando você atende um SMB, você atende uma academia, ou... Tem já chego para vocês isso? Tem.
Tem chego, assim, não necessariamente do mercado fitness, acho que ainda tem bastante oportunidade aí, mas eu acho que qualquer empresa hoje de prestação de serviço, de alguma forma, ela está preocupada em melhorar a experiência que ela está gerando ali para o seu cliente, para que ela possa estar mantendo esse cliente na base. Ela sabe que o custo, o CAC, é cada vez mais elevado, esse custo de aquisição. Então, quanto mais eu consigo rentabilizar essa base, estimular esse cliente realmente a recomendar o meu trabalho, é o que realmente vai alavancar ali o negócio dele. E hoje, né, como a gente falou, a tecnologia está muito acessível, tanto o custo de aquisição quanto o custo de implementação. A usabilidade das tecnologias hoje é um diferencial, então você não precisa ter uma estrutura ou pessoas altamente sofisticadas, uma equipe muito especialista de desenvolvimento, né? Você consegue hoje realmente ter pessoas que entendem do processo, habilitando e dando manutenção, sustentação ali naquela tecnologia para conseguir realmente se diferenciar no atendimento. E sem contar, né, a gente ainda nem falou, né, da disrupção que a gente está vivendo hoje com a IA generativa. Pois né? É um absurdo o que a gente está vivendo, né, do ponto de vista transformacional. Total. Acho que realmente é uma onda de uma proporção que a gente ainda está tentando tomar conhecimento, mas que traz realmente uma otimização, eficiência, né? Para todo tipo de empresa, né? Então, acho que tem caminhos aí para que o empresário possa estar evoluindo aí essa prestação de serviço, né? Não precisa mais se assustar, né? Assim, basicamente é isso, cara. Assim, Hoje, se você pegar uma pequena empresa, hoje com R$500 você já consegue entregar uma experiência omnichannel. É loucura isso, né? Uma loucura, né? Então assim, realmente está muito mais acessível do que já foi no passado. E quando a gente fala de AI, em todos os formatos que elas estão vindo, vão vir e virão, a gente, no mercado que a Buckler está hoje, o mercado fitness, a gente fala que a nossa sorte é porque não tem como AI treinar na academia, né? Então você vai ter que levar o teu corpinho lá de qualquer jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas as funções operacionais, a gente não dá pra gente se enganar que as funções operacionais vão continuar existindo, elas vão ser substituídas em algum momento. Você que está vivendo isso todos os dias, porque a Zendesk, você, né, como um parceiro, o maior parceiro da Zendesk, vocês falam muito sobre esse tema, os agentes de AI, deve ser o tema que vocês devem falar todos os dias. Sem dúvida. Como que está sendo a recepção? É mais susto, é mais... Como é que está sendo isso? Assim, os dados estão prontos já para isso? Como é que estão as empresas? Olha, eu acho que assim, essa questão a gente sempre teve, sempre que a gente falou de CRM ou CX, sempre teve um dos grandes desafios de qualquer organização era a estruturação da informação. Né? Eu acho que já há algum tempo que a gente vem facilitando muito o acesso, então você já não tem que gastar tanto tempo organizando, criando um data warehouse, uma estrutura super robusta e estruturada. Então a gente já vem, ao longo dos últimos anos, tendo acesso a tecnologias, né, de gestão de informação que simplificaram o acesso exatamente para você começar a gerar mais valor para o negócio. Então, a partir dessa premissa que hoje, dado, né, óbvio que e também integridade da informação também melhorou muito, né? No passado você tinha captura de informação de forma física, era um caos, porque isso gerava uma sujeira absurda. Hoje não, hoje qualquer formulário, né? Você trabalha com formulários inteligentes que já fazem consistência da informação. Então, eu acho que a gente evoluiu muito com relação a isso. A partir daí, eu acho que o desafio é como é que você coloca essa informação de uma forma... Como é que você transforma essa informação para gerar mais valor para esse consumidor, para esse cliente. Né? Então, desde entender melhor, né, os padrões, perfis, preferências daquele cliente, a partir daí adaptar a sua proposta de valor, a sua entrega, para que esse usuário, para que esse cliente realmente ele consiga usufruir melhor o seu produto, né?
Então, Aquele lance, não dá para você fazer um disparo de oferta igual para o Bruno, para o Rafael, para o Gabriel. porque eu acordo 5 da manhã e não tenho a menor condição de fazer academia à noite. Então, eu sou um cara, né, de um determinado perfil. Eu gosto de correr, eu gosto de... Então, e você, né, cada um tem a sua preferência, né? E qual é a melhor composição para que eu continue fiel, né, a esse produto, a esse serviço? O que tem de diferencial para mim? Você fala que vai ter um evento à noite na tua academia e eu só vou às 5 da manhã, você me impactou de alguma forma? Você só gastou. Tudo bem, você pegou parte da tua audiência. Mas, então, eu acho que assim, qualquer empresário hoje tem muita informação dentro de casa e essa informação, o grande desafio é como é que você transforma ela em valor, como é que você se diferencia a partir dessa informação. Se você tem um aluno cadastrado na tua academia e você sabe que ele vai com determinada frequência, né? Dependendo da frequência, você vai ter estratégias diferentes. Se o cara vai uma vez... Tem uma correlação muito interessante do mercado, da frequência de uso de uma academia com a frequência de seguro, né? Ah, é? Porque o seguro é um produto, é um serviço que as seguradoras ao longo do tempo foram criando diferenciais, porque se o cliente não tivesse sinistro por muitos anos, a probabilidade dele abandonar aquele produto ou dele trocar numa renovação por uma outra seguradora de menor valor era muito grande. Então, as seguradoras ao longo do tempo, todos os produtos foram criando diferenciais para conseguir agregar mais valor, para conseguir ter mais contato ao longo da vigência. Porque imagina, né? Você contrata seguros, normalmente, vamos falar de seguro de automóvel com seguro anual. Para que você faça com a expectativa... Você contrata aquele produto com a expectativa de que você não use. Exato. Ok. Só que, por outro lado, você não usar, você também não tangibiliza valor naquele negócio. Então, por isso que as seguradoras começaram a criar os serviços emergenciais, os serviços para casa, os descontos em estacionamento, exatamente para ter mais cartão de crédito, para ter mais pontos de contato e fazer a marca estar presente, gerando valor no cotidiano e na vida das pessoas. Então, eu vejo muito essa correlação e esse desafio do mercado fitness, né? A gente escuta muito, né? Eu sou o melhor aluno aqui da academia, que eu sou aquele que pago todo mês e nunca vou. Mais ou menos. Mais ou menos, porque esse cara vai dar churn. Esse cara vai chegar um momento, se ele de fato não usufruir, né, daquela estrutura que ele está pagando, você não tem a menor dúvida que vai chegar um momento que ele vai sair. Né? Então, eu acho que a gente tem hoje, temos muita informação, a gente tem um entendimento da frequência de uso. Pô, que estratégia, que gatilhos que a gente consegue desenvolver para conseguir estar presente na vida dessas pessoas de forma relevante. Né? E cotidiana, isso que você falou do horário, por exemplo, o que eu falo pro pessoal aqui a gente tem que saber melhor perguntar do que até escutar, perguntar. Porque esse negócio do horário que você falou, cara, esse é um exemplo clássico de que não adianta você pegar o mesmo perfil. Pô, o Bruno só vai para academia à noite e tem um perfil que ele gosta de musculação. Cara, vou tratar esse cara igual. O Rafael, que acorda 5 horas da manhã e mora num lugar frio e gosta de correr e ele prefere correr na rua, cara, você não vai participar da vida desse cara se você não tiver uma comunicação propositiva e relevante, né? Perfeito. Quando você olha sentido de marca e esse sentido de experiência vinculado à marca, Rafa, assim, na tua visão hoje, óbvio, né? Todo mundo tem mais consciência do que é branding, todo mundo tem mais consciência de que branding não é logo. Todo mundo já aprendeu já tem um certo repertório nesse sentido. Mas quando você trata, por exemplo, quando você encabeça uma empresa como a sua hoje, como a Icatu, como a Porto que você passou, cara, qual que é a grande preocupação, assim, vamos dizer, de branding relacionado à experiência? Assim, para mim, branding, né, é efetivamente a entrega de valor que você está fazendo para aquele cliente. Né? Eu acho que é isso que
que vai construindo a tua reputação, em qualquer que seja o teu setor. Construção de valor é um tema que hoje está também mais sofisticado, né? Teve um estudo, acho que 2016, da Bain Company, que ela fez uma revisão daquela famosa pirâmide de Maslow, uma revisão mais moderna dessa pirâmide de Maslow. Um trabalho incrível, e ainda poucas pessoas conhecem, mas é só dar um Google lá, pirâmide de valor, Bain Company. E eles trazem nesse estudo, nessa pirâmide, quais são os atributos mais objetivos. Então, a pirâmide, a base dela, ela tem atributos mais objetivos, mais subjetivos, não, mais objetivos. E no topo da pirâmide, atributos mais subjetivos. E a lógica, né, a leitura, né, dessa pirâmide de valor à medida que a empresa ela vai entregando mais valor, né, quanto mais valor ela for conseguindo entregar nessa relação com o cliente, né, mais ela vai se diferenciar, mais ela vai poder precificar e cobrar por isso. E é interessante esse estudo porque ele começa dos valores mais funcionais, né? O que é um valor funcional? Pô, o valor funcional eu preciso de uma academia aqui que esteja perto da minha casa, né? Então, localização, eu preciso que ela tenha um custo-benefício atraente para o meu orçamento, eu preciso que ela me economize tempo, então eu não quero chegar lá e ter que demorar para entrar. Então tem toda uma dinâmica de valores funcionais. Aí depois ela tem uma outra camada de valores emocionais. Poxa, esse serviço aqui me tira estresse. As pessoas, tá todo mundo estressado, tá todo mundo, né? O grande mal da humanidade aí é a saúde mental. Pô, esse produto que eu estou entregando, ele faz as pessoas terem efeito terapêutico. Exato. Né? Esse produto, ele me integra com outras pessoas. Me conecta com outras pessoas. Aí ele tem uma penúltima camada de estilo de vida, aí traz muito um conceito que eu vejo muito nas academias de pertencimento. Eu quero pertencer à comunidade. Eu pago esse valor para essa academia porque eu quero ter acesso às pessoas que circulam nessa academia. Né? Porque tem né, um grupo social ali e eu quero fazer parte desse grupo. Então, é muito interessante. A gente vê muito essa dinâmica hoje numa academia. Então, para mim, essa é minha visão de geração de valor, de construção de marca, que cada vez mais os negócios, e aí não é só o mundo fitness, mas todos os negócios vão passar por grandes transformações. Para mim, o desafio você não pode perder o foco do que gera valor. Hoje eu sou uma academia, amanhã posso ser uma outra coisa, desde que eu esteja gerando valor e fazendo com que esse cliente realmente queira estar, né, dentro do meu ecossistema, né, ou dessa comunidade. Né? Então, eu acho muito interessante essa transformação e vocês aqui estão sendo um grande protagonista nessa transformação, porque trazer pessoas de diferentes áreas para dialogar, né, sobre esse setor certamente vai trazer muita provocação. Né? E o nosso objetivo é esse, assim, é trazer essa provocação de pessoas com outro know-how de mercado, que o que você está fazendo aqui, esse paralelo para a gente, assim, depois eu vou vou disponibilizar, Gabi, me lembra de disponibilizar esse paper da BCG, muito interessante colocar embaixo do link, porque o Rafa acabou de dar uma aula de explicação de como isso tangibiliza para o mercado fitness. Você acabou de dar uma aula, porque eu acho que o grande impacto que hoje a gente tem no setor é o setor não conseguir traduzir. Perfeito. Sabe? Porque gera-se as palavras, né? As buzzwords, cara. Sim. AI, aí todo mundo... AI. Todo mundo vai para cá, todo mundo vem para cá, eu preciso fazer isso, eu preciso ter equipamento assim, eu preciso ter equipamento assado, não, agora é banheiro. Então, cara, primeiro estuda o que de fato você consegue trazer de proposta de valor para aquela região, para aquelas pessoas, para aquele perfil, para depois você entender
qual equipamento você vai colocar, isso aí. para depois você entender Perfeito. quais serviços você vai disponibilizar, para depois você entender qual tipo de marca você vai ser. Isso. Porque quando você olha isso que você falou, assim, Rafa, de essa coisa híbrida, né? Hoje você é uma academia, amanhã você pode ser um ambiente de bem-estar, você pode estar olhando para um mercado só de executivos, porque Sim. dentro daquela daquele teu range tem muito mais Você executivo. pode estar gerando negócios dentro da tua academia. Não é? Exatamente. Você pode fazer encontros de network Encontros de network, encontros de negócios. Então, assim, eu acho que tem um... E é um ambiente tão saudável, é um ambiente de alta performance, né? As pessoas querem ter alta performance. Então, eu acho que tem muita oportunidade aí, né? De construção de valor, de diferenciação nessa indústria. Acho que o desafio é formação, é instrução, é educação, conexão, né? é discussões, né? Escutar podcasts como esses, né? Conversas como essas, né? Sem dúvida alguma, acho que pode trazer novas visões, né? Para essa indústria. Não, com certeza, cara. E a gente acredita muito nisso, assim. A gente trabalha muito a base. Eu falo que assim, a Buckler veio para o mercado para trabalhar a educação. A base, eu acho que a base de tudo é educação, né? A gente não consegue ter um país melhor, um negócio melhor, nada melhor sem a educação, né? E eu acho que o nosso mercado ele é carente disso, assim, até de número de profissionais que tenham a capacidade educacional. E o Dudu também estava falando isso de manhã, assim, emprego tem, disponibilidade tem, lugares para você trabalhar tem. Agora, as pessoas estão vindo com um déficit de formação muito grande pós-pandemia, né, Rafa? Assim, o EAD, por mais que seja conveniente, cara... Pô, você não consegue. Não, é muito restrito. Eu mesmo dou aula, né, no ensino à distância. Óbvio que hoje estou dando aula para um grupo mais sênior de pessoas, mas eu sinto muita falta de uma sala de aula. Eu acho que a dinâmica social que você consegue, as conexões que você consegue desenvolver, eu acho que vai muito além. O acesso à informação hoje é a coisa mais fácil do mundo, né? E ainda mais com o GPT aí. Já traz tudo muito mastigado. Acho que agora a troca né, de experiência com outras pessoas é realmente algo que a gente só vai ter no mundo físico. No mundo físico. E aí, por que não dentro de uma academia? Né? Porque num ambiente tão saudável, tão propício, tão bom para essas conexões, né? E foi o que você falou, né? O mundo hoje está com tanto vício ruim, né, cara? Exatamente. E aí quando você traz um vício bom para dentro, pô, vamos tangibilizar esse vício em coisas maiores, vamos trazer, pô, essas conexões e a gente fala tanto de mercado, desculpa te interromper, a gente fala tanto do mercado de propósito de marca. Sim. E eu vejo esse setor com um propósito incrível de transformação física, mental, espiritual. Cara, realmente um setor realmente apaixonante, né? Não, é um setor assim, as pessoas que estão nele, assim, elas estão com essa vontade, sabe, de ir para um outro nível, de entender mais do negócio, entender mais do business, entender mais dos propósitos para que você está ali e tudo mais, mas ainda existe um movimento muito varejista, assim, sabe? De não tratar o cliente como ele deve ser tratado, porque realmente falta profissional bem educado, vamos dizer assim, né? Não, o que o Dudu falou também eu achei muito interessante, porque assim, bom atendimento não é educação. Bom dia, boa tarde é higiene, né? Agora, educação, um bom atendimento é você pensar na entrada até a saída desse cara dentro da sua marca, dentro do seu espaço físico, fora dele, durante a vida, e como que você faz ele se sentir bem dentro dessa comunidade que é a sua academia ali, né? Sim. A gente, acho que uma disciplina, né, que ganhou muito espaço nos últimos anos, e muito em função dessa complexidade de gestão da experiência, né, é a área de design. Né? A área de design de serviço, mapeamento de jornada. Né? E por que
essa função, essa atividade ganhou tanta importância? Porque, de fato, se você quer diferenciar a tua empresa, não basta você pensar no como eu vou dar o bom dia ou a boa tarde. É como é que eu construo uma experiência consistente em todos os contatos que eu tenho com esse cliente, que vai se dar desde o primeiro momento que aquele consumidor está acessando a tua marca nas redes sociais, no teu site, no front light lá da tua loja, lá, né? Na comunicação visual ali da tua loja. A tua marca começa a construir valor, né, desde esses primeiros contatos até depois do momento que ele, né, o onboarding dele, né, como que ele vai ser recepcionado dentro da academia, quem que vai apresentar ele internamente. Então, essas metodologias, eu acho que elas ajudam hoje os empresários de qualquer setor a minimamente ter um entendimento de quais são esses pontos de contato? Aonde a gente tem as maiores fricções e dores? Aonde a gente tem que priorizar recurso porque não está bom e naquele ponto é onde mais atribua valor nessa relação com o cliente? Então, isso é importante também, né, Rafa? Assim, em que ponto que eu vou gerar mais valor para cada um também, né? Exatamente. Então eu acho que talvez um ponto de partida, né? Você que é dono, né, da sua rede de academia, ou você tem a tua franquia, enfim. Acho que um primeiro passo é fazer um diagnóstico, um entendimento, né, de, né, se colocar, né, no papel, né, de um consumidor, de um cliente, desde o momento que ele está pensando em contratar uma academia, né, até o momento que ele está querendo cancelar, ele não está vendo o valor. E aí, quais são esses pontos de contato? O que a gente tem que construir, né? Por que ele quer entrar na academia? Por que ele quer sair da academia? O meio desse caminho. E o meio desse caminho. Como é que eu construo valor? Né? É o ciclo de vida do cliente, né? Desde a aquisição, ativação, né? Rentabilização, que outros produtos, né? Ativação, aqui a gente vai falar muito, né, de como é que você usa adequadamente o que você já tem. Exatamente. Você acabou de comprar o teu produto, você entrou aqui, né, nessa academia incrível. Cara, como é que você usa? Eu vou te ensinar. Né? Então você tem aqui o onboarding, ativação, enfim. Aí depois você pode rentabilizar. Poxa, você contratou o pacote Essential. Só que você tem o Plus aqui que vai te dar acesso à aula de bike, blá, blá, blá. Cara, que outros negócios, né? Você vai compra o suplemento aqui nosso, né? Sim. Faz a aula de meditação, faz tudo. Totalmente... Tomar um café, cara, né? Se você tem 1.000 alunos e você bota o café a R$10, você está... Se 10% disso tomar um café por dia. Então quando a gente olha, né, para esse ciclo de vida, assim, quais são as estratégias que a gente vai ter em cada etapa, né? Recuperação, o cara faz um mês que ele não vem na academia. Cara, alguém tem que ligar para ele, alguém tem que mandar uma mensagem antes que ele desista, né? Então, eu acho que um caminho aqui para ajudar o empresário é começar com esse mapeamento, com esse entendimento, né? Tem muita instrução na internet para poder fazer isso por conta própria, ou tem empresas também que podem ajudar a fazer né, e desenvolver esse tipo de trabalho. Mas eu acho que antes de sair fazendo, né? Vamos por aqui, vamos por ali. Eu acho que um mapeamento pode, né, de toda essa jornada e de onde a gente mais atribui valor e constrói valor, pode ser um recurso importante. Uma coisa que me assusta um pouco, assim, saindo um pouco do tema que você falou de AI, e eu fiz um curso de AI e computação quântica, porque eu gosto, né? Então, não deixo de fazer. É o quanto isso, daqui a pouco, está virando uma verdade mediante a não escutar os próprios seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente consulta o ChatGPT. Se ele está te falando, está te dando um caminho, muito provavelmente... 99% das pessoas que vão ver vão seguir aquele caminho. E aí você fala assim, cara, e se esse caminho aqui que ele me deu for uma alucinação, ou for errado, ou não tiver a ver comigo, ou não tiver a ver com o meu negócio, ou não tiver... Daqui a pouco todo mundo só está consumindo aquela verdade, e a verdade, sem dúvida, ela deixa de ser uma verdade.
Sem dúvida. Então, é muito perigoso também a gente Muito. só se basear nisso e perder esse lance do network, do mental, cara. Cara, Bruno, ó, posso te dar um exemplo pessoal meu que eu achei incrível. Você conhece, eu tenho o meu caçulinha, ele tem síndrome de Down. Sim. E eu pedi para o GPT, eu subi uma imagem dele e pedi para fazer aquelas caixinhas de brinquedo que tá todo mundo fazendo. Eu queria fazer o dele. E a inteligência artificial fez a imagem, só que ela tirou as características do Luca da síndrome de Down. Ela foi preconceituosa. Foi preconceituosa, ela tirou. E aí eu escrevi, eu fiquei pé da vida. E parecia que eu estava debatendo com parece, né? Você leva pro pessoal, né? Eu falei, mas como é que... eu falei, olha, por qual motivo você tirou as características que descrevem o meu filho como uma criança com síndrome de Down? E aí ele trouxe uma resposta que eu achei coerente com relação à preocupação do ponto de vista de preservação da imagem, era mais ou menos isso. E aí eu peguei e falei, olha, mas eu acho que isso está sendo preconceituoso, né? Eu gostaria, eu acho as características dele tão lindas, eu acho que a gente precisa, como, né, como comunicação, dar luz a essa inclusão, Com né? certeza. E eu achei tão incrível a resposta e a forma como ele reconheceu, né? O GPT reconheceu, falou, olha, realmente o teu cuidado e a tua preocupação, ela é legítima. E cara, e refizeram a imagem com as características dele. Mantendo. Mas assim, o ponto, resumindo aqui, você tem que ter minimamente algum discernimento. Total. Para julgar se o conteúdo que ela está gerando, né, de qualquer IA, o quão coerente, né, ela é. Então, sim, acho que pegando um exemplo meu, que eu vivi esses dias, e que se eu não tivesse essa conversa, esse diálogo, talvez eu aceitaria aquilo como uma verdade absoluta, e que eu acho que esse é um grande desafio, porque eu acho que a gente tem muita gente que não tem um repertório para conseguir fazer esse julgamento, né, criticar o que essas tecnologias estão gerando. Então, é um ponto de atenção. Me preocupa muito, assim. Cara. Sem dúvida alguma. Me preocupa muito, porque a gente vem de uma geração, a última, sem internet. Que a gente não tinha internet e era maravilhoso. Nossa, eu amava não ter internet. Mas hoje a internet é um meio e quase um fim, né? A gente está 100% conectado. Antes a gente tinha que se conectar, né? Hoje a gente está na internet. Estamos conectados. Mas me preocupa muito porque a base que já entrou na internet, ela está deixando de pensar, cara. Perfeito. Está deixando de ler, está deixando de consumir informação, está deixando de trocar ideia, de querer saber a opinião dos outros. Sem dúvida. E isso é muito perigoso para uma evolução humana, né, cara? Vai totalmente contra a educação. Ela vai totalmente contra. E você que é um professor, né, um cara acadêmico também. Como é que você lida com esse negócio? Tudo bem que você fala com caras mais sêniores e pessoas mais sêniores e tal, que obviamente não devem buscar isso como um atalho. Olha, a minha visão de educação, principalmente para adulto, é que cada vez mais os ambientes de aprendizagem, eles vão ter que ser ambientes de troca de ideia, de troca de experiência, de troca... Porque acho que não faz mais sentido, ou vai agregar muito pouco, um ambiente que só está entregando um conteúdo que você consegue ter em 2 cliques em qualquer GPT e tudo mais. Então, eu acho que vai agregar valor para o mercado ambientes de aprendizagem colaborativos. Então, eu hoje, por exemplo, quando... eu gasto muito tempo realmente conversando e interagindo com os alunos e estimulando os alunos hoje a trocarem experiências. Porque a experiência que eles possuem do que deu certo, do que deu errado,
baseado naquele conceito que a gente está discutindo, é riquíssimo. É o... Né, você que trabalhou muito no mercado, né, de tecnologia, né, que os clientes pediam, mas eu quero fazer um bench. Vamos fazer um benchmark. Vamos O que é o benchmark? O que é o benchmark? O que é o benchmark? É essa troca de experiências do que deu certo, do que não deu certo naquele ambiente. Então, eu acho que a gente tem... eu gostava quando o cliente me perguntava, mas a implementação de sucesso você já me deu. Qual que não deu certo? Era muito bom. Eu fazia essa pergunta direto. Fazia, né? Eu lembro. Direto. Queria saber o porquê que não deu certo. Né? Deu certo, todo mundo fala. Agora, o porquê não deu. Exato. Então, eu acho que tem... eu concordo com você totalmente. Tenho filhos, né, que eu vejo esse desafio realmente de um acesso à informação muito facilitado e que a partir daí acaba, né, acomodando, né, um pensamento mais crítico. Esse é o ponto. E eu acho que é isso. Qualquer que seja... E eu falo de ambiente de aprendizagem porque eu fico aqui pensando, né? Por que uma academia não pode também ser um ambiente de aprendizagem? Quantas academias, né? Você entra na academia, está todo mundo de fone de ouvido, ninguém está falando com ninguém, né? Mas que pode também ter uma troca bacana, promovida pela própria academia, né? Sim. Então, e que pode ser também esse ambiente. A gente fala assim, a academia, para quem não treina, ela chega a ser um ambiente hostil, né? Você entra na academia, música, gente derrubando peso, o outro fazendo barulho, aí a outra com selfie, com tripé, e aí um acontecendo... Cara, é uma loucura de coisa acontecendo. Se eu for reparar numa academia, é uma loucura de coisa acontecendo, né? E para quem não treina, que o grande concorrente das academias não é a outra academia, é o sofá. Que 90% das pessoas estão no sofá, elas não estão na academia. Então, como que você faz para tirar as pessoas do sofá e levar para a sua academia? Esse senso de comunidade e senso de troca, senso de estar em um lugar que você não só pertence, mas você ganha alguma coisa. Você não só... está lá, você tá ganhando alguma coisa, está ganhando ou uma tranquilidade mental, ou você está ganhando amigos, ou você está ganhando, né, informações, network, fazendo negócios, né? Por que não pode ser um grande lugar de negócios? Cara, você pega uma companhia atlética, uma Bodytech, uma Six, uma Lessank, cara, esses lugares privilegiam até mais o network. Perfeito. A pessoa com certeza está mais lá porque ela... Não é que ela só não quer a fila no equipamento. Eu não quero pegar um equipamento sem fila. Eu quero estar num lugar em que essas outras pessoas estão também. Perfeito. Então, essa provocação é muito legal, cara. Assim, Por isso que eu falo muito do propósito desse segmento. Eu acho o propósito desse segmento incrível. Assim, de uma amplitude, de uma dimensão. A quantidade de bons negócios, de boas entregas de valor, elas são realmente muito amplas. Sim. Né? Eu acho que um pouco do que a gente falou, nessa questão, né, de entender com mais profundidade o que agrega valor, né, nessa relação, pode ser um bom caminho para que você, empresário desse setor, possa priorizar, né, como você vai se diferenciar, o que você pode criar de novo, né, nesse setor. Ô, Rafa, aí deixa eu trocar de pato pra ganso aqui, que eu vou te fazer uma pergunta mais para entender o que a gente tem hoje, né? Uma rede social muito, cara, muito expansiva e muito delicada, né? Assim, a gente estava conversando com o Lucas aqui, ele tem mais de 9 milhões de seguidores. Então, qualquer coisa que ele informa ali, ou fala, cara, reverbera para milhões de pessoas. E milhões de pessoas são muitas pessoas, né? Eu vi uma foto do alto, assim, acho que Copacabana, onde foi o último show da Lady Gaga ali. E isso aqui são 2 milhões, 3 milhões de pessoas. É muita gente. Muita gente. E você tem esse acesso a um post que você faz. A responsabilidade é muito grande. Sem dúvida. Quando você liderou Icatu, Porto, até Azia agora,
como é que funcionava quando tinha alguma crise, cara? Assim, crise de marca, assim, aconteceu alguma besteira. O que vocês faziam, assim? Juntava a galera, vamos resolver esse negócio. Como é que é? Olha, eu tenho alguns cases, eu não sei o quanto que eu posso contar aqui, porque mas são cases que eu ainda vou botar no meu LinkedIn, assim, tão legais do que não deu certo, ou de problemas que a marca enfrentou e que teve que realmente administrar de uma forma muito... Bom, eu acho que eu não posso contar, eu acho que um dos mais emblemáticos que eu vivi intensamente foi... quando uma das marcas que eu administrava, a gente tinha uma empresa de social media que nos assessorava, e essa empresa, o funcionário dessa empresa acabou assinando uma petição em nome da empresa, contrário a um ex-presidente de se candidatar a algo. Uhum. Vou dar um exemplo. Tá bom. Mas você já imagina uma marca, né? Nossa Senhora. 14 minutos ficou o post no ar, mas foi suficiente realmente para gerar uma repercussão muito grande, porque é uma marca de grande prestígio. Então, assim, erros acontecem, né, nas empresas. Obviamente, cada vez mais, nos últimos anos, a gente observou aí E aí, também em função da força das mídias sociais, mas um olhar muito mais cuidadoso para mitigação de riscos em todas as dimensões. Né? Sem dúvida alguma, a crise reputacional é um tema muito sensível. Você pode, às vezes, né, você leva anos para construir a reputação da sua marca, e se você fizer um movimento, né, ou assumir um posicionamento eventualmente muito polêmico num determinado tema, isso pode realmente destruir o teu negócio. Né? Então, eu acho que esse tema de gestão reputacional é um tema muito sensível, muito importante. E aí, eu acho que tem algumas estratégias e políticas para você mitigar esses riscos. Uma delas é você realmente ter um plano de contingência, né? Ter um plano para a gestão de risco. Então, hoje as grandes empresas já têm lá um plano de gestão de risco. O que é esse plano? É um conjunto de procedimentos que essa empresa vai ter que adotar para administrar a comunicação ao mercado se algo muito crítico acontecer. Né? Normalmente, nesses comitês e nesse grupo de trabalho, forma-se um grupo de trabalho, onde vai ter ali um profissional que faz a intermediação com a imprensa, normalmente assessoria de imprensa, vai ter profissional do jurídico para entender exatamente o que a marca pode comunicar. Né? É muito cuidadoso, dependendo do tipo da crise. Você pode falar mais, você pode falar menos, você não pode falar. Então, tem toda essa sensibilidade. Pessoas de comunicação, enfim. Então, acho que normalmente, e ali o dono da empresa, o C-Level, normalmente se envolve diretamente nesse tema pela gravidade da situação, né? Dependendo delas. Então, eu acho que é um tema cada vez mais comum, né? dentro das marcas. E é um tema que vai estar muito... então, acho que tem estratégia para você mitigar. E os riscos podem acontecer e vão acontecer principalmente com empresas que queiram se posicionar e construir uma narrativa, construir uma comunicação, né, para o mercado. Então, eu acho que são riscos inerentes a qualquer negócio. E aí eu acho que vai muito do... Né, que posicionamento é esse que a gente quer levar, que mensagem é essa, o quão polêmico eu quero ser. Né? Quando que... Eu acho que o último carnaval teve dois famosos, né, que foram contra, começaram a demonizar, né, o carnaval. Não, mas pode ter sido uma estratégia deles para aparecer na mídia, porque ninguém estava mais vendo eles, né? Mas isso gerou uma repercussão pela talvez até ali, né? eu não sei ainda, né, se foi intencional ou não a fala deles, mas gerou uma repercussão, né, bastante negativa. Né? Óbvio, acho que uma grande marca tem que ter muito mais cautela nesse tipo de... E quando vocês iam fazer algum tipo de ação com seja influencer ou seja um ator,
qual que era a grande preocupação que vocês tinham? Assim, era o passado, a due diligence? Alguma... Sem dúvida. Eu acho que sempre que você vai estar trabalhando como marca com algum influencer, né? Há uma preocupação com... Você está trazendo uma pessoa para ser um porta-voz da sua marca. Sim. Né? Então, assim, quem é esse porta-voz? Né? Qual a história desse porta-voz? Né? Quais foram as principais polêmicas que ele se envolveu? Uhum. Né? Então, por exemplo, né? Partido político. É da direita ou da esquerda? Tem marcas que entendem que isso elas não querem entrar nessa discussão, Sim. nesse campo de narrativa. Escolha da marca. É uma escolha da marca. Tem marcas que não. Tem marcas que querem se posicionar. Uhum. Então, eu acho que são decisões que a marca tem que ter, aonde eu quero associar a minha narrativa, meu storytelling, aqui, minha comunicação, e que esse influenciador ele tem que ter uma sinergia de pensamento, de valores, né? Porque eu acompanho muito o Thales Gomes do G4, né? Ex-Singu, ex-Easy. Eu acho ele um cara com um perfil de gestão muito vida real, né? Cara, tem que ir pro presencial, enfim... Muito autêntico, muito né? autêntico. Nas crenças dele. Ele obviamente é um cara de direita, ele se posiciona, acaba posicionando o G4 como uma empresa assim. Mas você vê, e aí é a minha percepção, né? Você vê que ele tinha todo esse posicionamento, continua tendo, mas aconteceu o ruído ali com o lance de ele falar de CEO mulher. E ele mesmo acabou se rendendo ao barulho. Então, hoje acho que por mais que a gente compre alguma coisa, né? Fala, não, eu vou comprar esse negócio, vou para cima de um lado ou de outro. Você acaba ainda assim tendo que se render, porque no final do dia não existe ninguém imune às coisas, não existe nenhuma marca imune, né? Então, se posicionar ou não, também ficar calado também é uma escolha, né? De marca, né? Perfeito. Não tem uma resposta muito óbvia, porque eu acho que, de novo, assim, vai muito ao encontro das crenças do que a marca quer comunicar, né? Então, por exemplo, vamos falar de diversidade, que a gente falou aqui, inclusão. É um tema que realmente tem muitas marcas que querem se posicionar nessa narrativa por N questões, né? Estratégicas, porque eu entendo que tem um grande mercado onde eu quero me posicionar, e tem marcas que não querem entrar nessa polêmica, né? Se a hora eu estou colocando nas minhas comunicações, nas minhas mensagens, um perfil A, B ou C. Então, são escolhas, decisões ali das empresas que podem gerar algum efeito. No caso do Thales, né, talvez também, que eu acho que também pode ter, né, esse aspecto, às vezes um grande líder, ele toma risco, né, quando ele está se colocando à frente da sua empresa, da sua marca, né? O João lá da CIMED, né? Ele assume muitos riscos, né? Com essa exposição. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que... Cara, eu gosto, a priori, eu gosto muito desses grandes empresários e que têm realmente contribuições no mercado de trazerem o seu pensamento, sua visão com relação ao setor. Eu acho que agrega, constrói. Agora, você está assumindo muito risco, né? Eu acho que o mais cômodo é você ficar, né, nos bastidores, né, só gerenciando, liderando, né? Então, assumir essa exposição, ela traz vários riscos, né? Mas traz também realmente uma convicção, uma personalidade, uma liderança para dentro daquela organização, que eu particularmente gosto muito desse perfil. Que o líder, ele coloca o rosto dele ali, a exposição. Coloca a exposição dele ali, né? Então, acho que ele assume um risco realmente relevante. E ao assumir esse risco, que foi talvez aí a questão do Thales, eu acho que talvez é natural
você, como humano, errar numa colocação, Total. não ser interpretado corretamente. Total. E acho que é um ato de humildade você assumir, admitir um erro. Eu né? nem acho que essa foi a intenção dele ali. Eu também acho que não. Assim, né? Então, eu não vejo problema. Acho que faz parte né, das pessoas que estão hoje assumindo esse risco. Né? De ter essa maturidade de saber quando talvez eu não fui bem interpretado, ou realmente coloquei um posicionamento que não agradou. Né? E aí tem escolhas aí que eu posso estar fazendo. Né? Meu pergunteiro, a gente liga durante alguns minutos uma live para trazer algumas perguntas, caixinha de perguntas. Me conte, temos várias perguntas? Várias perguntas. Show de bola. Primeiro... Cara, é o episódio que eu mais gostei do dia de hoje, porque acho que fomenta muito do que a gente vive aqui no dia a dia. Então, riquíssimo. E aí tem vários estilos de perguntas, sempre seleciono as mais interessantes. Mas tem aqui desde pedido de indicação de leitura, indispensável para quem quer aprender mais sobre CX, até tratativa de como sair de uma crise, né? Então tem uma aqui, eu vou começar pelas mais difíceis, acredito. Mas tem uma aqui que diz o que não fazer quando a imagem da sua empresa está manchada e como sair dessa crise. O que não fazer, né? O que a gente sempre tenta pensar o que eu devo fazer. Agora, o que eu não devo fazer quando a minha marca está manchada e eu quero sair dessa crise. Olha, de bate-pronto, o que eu responderia, óbvio, tem que analisar cenário a cenário, situação a situação. De bate-pronto... Eu responderia que assim, o que não tem que fazer é sair dando justificativas ou respostas sem um entendimento claro do problema, dos impactos. Né? Hoje, às vezes, um comentário dentro de uma empresa parece que são milhões de pessoas. E às vezes não é. Exato. Às vezes é um comentário. É uma pessoa que pensou diferente e aquilo gera... uma repercussão e uma energia desproporcional. Então, talvez o primeiro passo é respira, calma, entende, né, realmente a gravidade, a consequência, apura as intenções. Né? Então, eu acho que de forma bem objetiva e direta era o que eu faria. Tá? Assim, eu estou lembrando aqui já de várias outras crises reputacionais que eu tive a oportunidade de administrar e acho que isso foi o mais sensato. Antes de já querer sair respondendo rápido, que é um comportamento muito comum das marcas e empresas. Não, se a gente não se posicionar, vai tomar uma proporção... Calma, porque também se você se posicionar e falar alguma grande besteira, isso pode piorar e agravar ainda mais... o que você está... É o tal da emenda, né? Está posicionando. A emenda fica pior. Então, exatamente. E isso também, assim, esse lance que você falou da proporção é muito importante também, né, Rafa? Porque às vezes a gente olha ali um comentário, tem um hater. E o cara fala assim, às vezes é um cara que tem até um perfil falso, a hora que você vai entrar para ver, o cara nem e nem existe. E a empresa está ali gastando uma energia gigante, porque aquele cara falou. Então, também a proporção, né, o número, quanto que aquilo vai impactar numericamente, quanto aquilo já não vão esquecer daqui a algum tempo. Né? Então, é importante também a análise. Né? Acho que esse ponto que você trouxe é ótimo, porque às vezes a gente está achando, porque a gente está naquele ambiente, naquele, né, mundinho nosso, e achando que aquilo que acabou o mundo. Exato. E, cara, amanhã, imediatamente, todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu, exatamente. Sabe? Se você dá um peso para aquilo, talvez aumente, né? Infle. Exatamente. Então, assim, calma, respira. Precisamos... Por que a gente... Por que a gente precisa responder isso agora? Precisa? Vamos esperar um pouco mais? Vamos entender qual é a causa? Realmente falhamos? Erramos? A gente precisa comunicar esse erro para o mercado, ou vamos comunicar para quem é de direito? Porque às vezes eu não preciso colocar essa comunicação pública. Sim. Às vezes a resposta que eu vou dar para uma crise ou para uma reputação é para as pessoas envolvidas. Sim.
Exatamente. Né? Então, eu acho que são alguns pontos que eu cuidaria. Show de bola. Eu acho que eu ainda vou seguir nessa mesma linha, porque tem uma aqui parecida, e aí eu vou introduzir ela aqui e a gente tenta contextualizar junto. Mas tem uma aqui que diz, qualquer tratativa com o cliente é melhor do que uma não tratativa? Então, o que é melhor hoje? Eu responder porque eu devo responder ou deixar de se responder e esperar no momento certo? É melhor eu investir na experiência do cliente da maneira assertiva, esperar o momento certo para fazer isso? Ou é melhor eu já começar e ter respostas de bate-pronto ali só para suprir esse gap de repente? Cara, o famoso depende. Assim, primeiro, eu acho que é sempre ruim. Eu, como consumidor, acho muito ruim quando não tem uma resposta e eu espero uma resposta de uma marca, de uma empresa com relação a qualquer que seja a questão. Então, de forma macro, eu acho que a marca tem por obrigação, né, na maioria dos casos, responder aquela pessoa que está gastando o tempo dela, trazendo ali uma crítica, um elogio, né, uma contribuição. Eu acho que é básico que a marca realmente, na maioria dos casos, responda, né, essa pessoa. Agora, eu acho que pode ter situações, né, mais polêmicas, pensamentos muito divergentes e tudo mais, e que eu acho que aí tem que ter um pouco mais de cuidado não necessariamente não responder, mas talvez tomar cuidado no que responder. Porque às vezes a gente tem muitos haters que realmente o que eles querem é trazer discórdia, porque é isso que vai gerar quanto mais conflito ele conseguir provocar, mais visibilidade ele vai ter. Então não tenho a menor dúvida de que a gente tem muitas pessoas que vivem disso, da polêmica, né? Então, acho que tem que ter também esse cuidado, essa inteligência. Eu acho que a marca tem que, de alguma forma, ter uma assessoria com profissionais que tenham um pouco mais essa habilidade, esse entendimento para poder julgar né, em que momento se posicionar e qual não, né? Esse tema, não sei por que a gente entrou, né? Reputação. Tema complicado para esse aqui. É complicado a reputação. Porque não tem uma resposta óbvia, simples. Sim. Ele é um tema realmente sensível, né? Não, esse tema tá vindo porque é relevante para o setor, né? É relevante para o setor. Eu acho que vem muito, dando um pouco, não deve vir muito dessa relação mais atrituosa que tem acontecido com a alta da comunicação, né? Então hoje, como tudo é digital, né? Todo mundo tem acesso a falar sobre tudo e com todas as marcas. As pessoas, muitas vezes, né? Ficam muito mais corajosas de falar nas redes sociais do que pessoalmente. Mas muito mais, né? Então, e aí você tem, né, pessoas que realmente não estão querendo construir ou contribuir, querem destruir. E aí eu acho que é aí que a marca precisa, de alguma forma, julgar, né, qual é a intenção. Pô, essa pessoa aqui, esse usuário que está reclamando aqui da nossa academia, enfim, ele é nosso aluno? Quem que é ele? Vamos conversar com ele? Pede o telefone dele, liga para ele. Eu cansei de fazer isso. Tem coisa melhor. Você quer resolver na causa raiz? Pega aquele hater lá e liga para ele. Fala, cara, eu queria bater um papo com você. Eu sou o dono aqui da academia. Eu entendi os teus pontos e eu queria tirar algumas dúvidas contigo. Posso te ligar? Cara, você mata o problema. 80% dos casos você vai resolver imediatamente. É verdade. A hora que você ligar para essa pessoa, ela vai ficar tão constrangida, ou ela não vai imaginar, ela jamais vai imaginar que ela não espera isso. Que o dono da empresa vai ligar lá. Quantas e quantas vezes assim resolvi problemas críticos ligando para o cliente, para o corretor, corretores assim super severos, críticos. Aí eu ligava, sou eu, sou o diretor aqui da área, vi o teu post aqui, achei interessante, queria entender um pouco melhor, queria te ouvir. Cara, às vezes as pessoas só querem
Ser se escutadas. expressar, só querem ser escutadas, né? Então acho que esse também é um outro recurso poderosíssimo Perfeito. que as marcas podem adotar para mitigar e gerenciar melhor esses riscos. Você comentou também, acho que eu não te respondi, sobre essa questão de ter mensagens pré-estabelecidas para determinadas situações. Eu acho que sempre ajuda. É óbvio que só tem que tomar um cuidado para não ser algo robotizado, né? Para que a pessoa do outro lado que trouxe aquela manifestação, que ela entenda que alguém leu aquilo e não está simplesmente dando um Ctrl-C, Ctrl-V, porque daí, de fato, né, se você respondeu algo muito incoerente, a chance dele pegar e te agredir ainda mais é grande, né? Então, tem que ter um pouco de coerência. E eu acho legal que você já fez um link aqui com uma próxima pergunta aqui, que diz, e aí correlaciona a experiência e o contato com o cliente com a AI. E aí diz aqui, né, você acha que a AI ela enfraquece o contato com o consumidor, com o cliente? Por exemplo, quando a gente fala de um bot, né, para responder algum conflito ou para responder alguma dúvida. Tem pessoas que se irritam com o fato de estar conversando com um bot. Sim. Então as marcas elas se prejudicam automatizando mensagens. Essa desumanização com o contato com a marca, com a empresa, ela é um problema? Você acha que a AI vai prejudicar isso? Ótima pergunta. Eu acho que antes até, né, vamos separar e vamos falar de IA generativa, né? Porque a gente já tinha algumas inteligências artificiais, mas eu acho que a grande mudança que a gente tem na IA generativa é porque ela traz uma capacidade de resposta muito mais próxima da humana do que a gente tinha até então. Então, acho que a gente vem de um histórico de experiências muito ruins em bots, experiências que fluxos, né, e jornadas pouco resolutivas, né, que mais estressavam do que resolviam problemas, e hoje a gente já está tendo acesso a tecnologias muito diferentes. Tecnologias que conseguem entregar respostas de forma autônoma muito próxima do humano, né? Respeitando o tom de voz da marca, respeitando o estilo, né, de comunicação que a marca quer ter. Então, eu acho que a gente está num outro estágio hoje de tecnologia muito mais acessível, né? Hoje, a própria Zendesk tem hoje bots muito sofisticados com IA generativa e que vai trazer para o usuário, né? Eu acho que a ambição e a expectativa é trazer para o usuário resoluções ágeis. Porque no fim do dia as pessoas querem resolver os seus problemas de uma forma dinâmica, ágil. Uhum. Se é um robô ou um humano e que está resolvendo o meu problema, para mim pouco importa. Uhum. Eu quero que ele resolva. A gente está falando muito que a gente está vivendo a revolução da resolução. Eu acho que é isso. Então, e aí, eu acho que é deixar... e eu gosto muito, né, do pensamento e da estratégia, que é o que a gente adota muito lá junto com a Zendesk, que é um pensamento em que, para demandas mais complexas, né, demandas que eu ainda não tenho a capacidade ali por N questões de responder de forma autônoma, que eu consiga dar mais subsídio, mais recurso para que esse humano resolva também de uma forma mais eficiente, com mais qualidade, né, com mais assertividade. Então, mas deixando o humano com o botão final ali, né, de se eu quero usar esse script, essa resposta ou não, acho que sempre deixando aqui o humano com essa capacidade de julgamento, de decisão se usa ou não. Então, assim, resumidamente, eu vejo hoje que a gente está num estágio muito mais evoluído, avançado, para gerar experiências muito mais humanizadas. Perfeito. Acho que você deu uma resposta aí que define muito bem tudo, né? Eu acho que não importa se seja AI ou se seja um humano, se for resolvido, está muito bem. A gente passou por um momento de AI, né? Eu passei junto com vocês, assim, que a AI já existe há muitos anos, né? As pessoas acham que agora é AI. Não, AI já existe a AI preditiva, N outras AI já existiam há muitos anos. O grande problema era que nenhuma era resolutiva, quase.
não, a maioria não estava conectada ao sistema legado, então ela não transacionava, ela só informava. Informava de uma maneira pobre, às vezes alucinava no sentido do fluxo mesmo, né? Como que eu volto? Eu apertei 6, e agora? Não está nenhuma dessas opções, o que eu faço agora? E o lance da resolução, ele é muito mais central o ponto do que como que você vai resolver isso, né? Isso. É resolver, né? Rafa, cara, a gente já... Estourou tá o horário aí. Não, a gente tá aqui, cara. Vamos pedir a pizza. Pede a pizza. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas. Abre o uísque. Bora. Mas, cara, eu queria muito, assim, te agradecer. É um privilégio poder compartilhar uma mesa com esse intelecto todo, com esse tua visão de marketing de mundo, de experiência do cliente. Queria que para finalizar, você contasse um pouco do teu papel hoje na ZX. Tá, o que a ZX Experience faz hoje? Legal, tá bom. Bom, hoje a ZX Experience, como você comentou, é um dos principais parceiros globais de implementação da Zendesk. E por que a gente... E no fim do dia, o que isso significa, né? A gente tem um olhar e um foco em gerar melhores experiências para as marcas com maior eficiência. No fim do dia, todas as empresas estão buscando otimizar os seus processos, gerenciar os seus fluxos, os seus atendimentos de uma forma menos custosa. Perfeito. Gerar um atendimento de excelência pelo menor custo possível, essa é a nossa missão. Né? E aí, por que isso é importante? Porque à medida que a gente vai otimizando os custos de relacionamento, de atendimento, a gente torna a empresa mais rentável, a gente torna a empresa mais competitiva. No fim do dia, todo o custo de atender vai para o preço daquele produto. Se eu consigo alavancar uma redução, né, nessa despesa, a gente torna a empresa mais competitiva, a gente torna a empresa realmente... A gente ajuda a empresa a crescer, né, qualquer que seja o seu mercado. E hoje a gente atua, né, como comentei, desde uma empresa que tem um atendente ali, né, ele já tem hoje a possibilidade, com um investimento muito pequeno, de suportar ali a experiência do seu cliente com uma solução realmente omnichannel, disponibilizando todos os canais. A gente está falando da Zendesk, né? Que, assim, para quem não conhece, gente, é uma empresa global dinamarquesa, já trabalhei lá. É uma das maiores empresas, a maior referência em plataforma de CX e atendimento do mundo. Né? E a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Então a gente tem desde uma pequena empresa até grandes corporações, inclusive a gente atende muitas destas com esses desafios, né? De realmente gerar uma experiência de excelência. Tá todo mundo, né? Todos os mercados estão competindo pela atenção e pela experiência do consumidor. Então, essa é uma competição multi-indústria, multissetor, e que todos precisam realmente estar bem suportados para conseguir levar a sua proposta de valor de uma forma mais competitiva. Então, né, se você aí no teu negócio tem esse desafio ou enxerga alguma oportunidade, fala que com o Brunão, ele me conecta com vocês, Rafael Caetano aí no LinkedIn. Pode me mandar uma mensagem e vou ter o maior prazer de tomar um café e a gente se falar. É ótimo, cara. E aqui na Buckler a gente utiliza a Zendesk. A Zik fez toda a parte de implementação, mapeamento de jornada. Então, essa excelência de atendimentos que a gente leva para vocês tem total as duas mãos desses caras aqui. Então, é um trabalho de excelência, super recomendado. E eu queria trazer meu presenteiro aqui para te dar uma... Opa! Mas já ganhei aqui, ó. Não, tem mais, tem mais. Aqui, Você achou que você ia só apenas? Caramba, ô louco. Caramba, obrigado. Obrigado. Depois eu vou abrir então, ó. Lindo. Ó, hiper personalizado Tá aqui, vendo? ó. Que legal, ó. Dá para o pessoal ver lá, ó. Lindo, obrigado, cara. Obrigado a você, Rafa. Obrigado mesmo. Pessoal, agradecendo o Rafael Caetano aqui, essa pessoa que eu admiro demais, um amigo, um empresário de sucesso, um executivo de sucesso, uma pessoa que... E eu conheço o Rafael Pessoa, então
é demais, assim, poder ter esse acesso a você, conviver com você. Então, obrigado de novo por você estar aqui. É recíproco o carinho, né? Como eu já falei no começo, talvez eu não estaria aqui se não fosse por você. Imagina, Então, você realmente tem uma participação marcante na minha história, na minha vida. Uma honra estar aqui. Estou muito feliz com o trabalho que vocês estão levando para esse setor. Obrigado, Incrível. Obrigado. Que vocês tenham muito sucesso. Obrigado, Rafa. E é isso, meu pessoal. Terminamos por aqui. Para você que ainda não segue o canal, subscribe, inscreve, ativa o sininho aqui. As nossas redes sociais vão aparecer em algum lugar por aqui, que o Gabi depois vai colocar. Dê like, compartilhe para que esse vídeo chegue mais e mais e mais pessoas, para que esse conhecimento chegue também até outras pessoas. Daqui a pouco a gente vai estar com esse episódio no Spotify, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, a gente também é um mini channel aqui dentro, então vamos fazer esse vídeo chegar em muitas pessoas. Muito obrigado, até a próxima.